Os adolescentes podem sair para a aula. E nós continuaremos capítulo 16 da nossa confissão de fé estudada. Estamos estudando aí há um bom tempo a confissão de fé batista de 1689 de Londres. Estamos fazendo esse estudo. E estamos no capítulo 16 sobre as boas obras. Mais de um mês já neste capítulo. O que nós já comentamos sobre, o que nós já falamos sobre boas obras. Primeiro, falamos sobre o conceito. Então, estivemos um bom tempo nesse simples conceito, mastigando a perversão do conceito que traria de ruim, e traz ainda muita coisa de ruim, em inúmeras ditas igrejas evangélicas, principalmente, mas já trouxe, por exemplo, muitos problemas na igreja ao longo da história, como vimos na igreja antes da reforma. E o conceito que nós falamos no primeiro ponto é: boas obras são somente aquelas que Deus ordenou em sua santa palavra. Então, nisso que a gente se agarra. Quem define boas obras? Somente a palavra de Deus, somente Deus define, através da sua santa palavra. E não as que, sem a autoridade dela, são realizadas por homens movidos por um zelo cego ou sobre qualquer outro pretexto de boas intenções. Depois de definir o conceito, nós nos debruçamos sobre qual é o papel da boa obra na vida cristã, ou seja, para que serve a boa obra? Qual é a verdadeira função da boa obra? Porque, ainda que nós vejamos apenas as obras definidas pelas Escrituras, se não soubermos o valor e o verdadeiro papel dela, também definido nas Escrituras, nós podemos confundir e achar que estamos comprando a salvação por boas obras. Então, qual é a função? Foi o ponto 2 da confissão. Essas boas obras, feitas em obediência aos mandamentos de Deus, são os frutos e as evidências de uma fé viva e verdadeira. E por elas os crentes manifestam a sua gratidão, fortalecem a sua confiança, edificam os seus irmãos, adornam a profissão do Evangelho, fazem calar os adversários e glorificam a Deus, de cuja feitura são, criados em Cristo Jesus para isso mesmo, a fim de que, tendo o seu fruto para a santificação, eles possam ter por fim a vida eterna. É muito bonito. Essa redação é muito bonita. Falamos na última aula, investimos um bom tempinho aqui, falando sobre este ponto, de que não é ela o início, a boa obra nossa, não é o início da nossa salvação. A boa obra de Cristo em nós, do Santo Espírito em nós, é através da fé a nossa salvação. E unicamente através da fé. Mas a fé não vem sozinha. Só a fé, mas não fé sozinha, como nós dissemos. Então, a evidência e os frutos desta fé viva e verdadeira são boas obras. E essas boas obras, dentro da vida cristã, são excelentes e de altíssimo valor, muito necessárias. É através dela que a gente explode aquela gratidão, aquela felicidade que nós temos da salvação. Nós realmente nos tornamos mais confiantes no Evangelho por fazermos boas obras. Se não estivermos fazendo boas obras, só nos enfraquecemos em nossa confiança. Só que também edificamos a igreja. Com as boas obras nós cuidamos uns dos outros. Nós adornamos a profissão do Evangelho. Nós tivemos no domingo passado uma profissão de fé aqui. Os irmãos puderam, os que estiveram aqui, testemunhar. Dos irmãos que serão batizados esta noite, nós tivemos aqui algumas perguntas das mais básicas da fé, sendo feitas a eles.
E eles respondendo com grande alegria, e a gente se alegra muito em vê-los responder. Mas porque é bonito ver, irmãos, família sendo interrogada sobre quem é Jesus e falando que é seu Salvador, falando que a justificação é a declaração de Deus de que nós somos justos, isso na obra de Cristo. Tudo isso é muito bonito, mas tem como ficar mais bonito. Então, o que adorna essa profissão de fé? O que é mais enfeite ainda para o mundo inteiro ver a beleza de Deus? Boas obras. Não só falar, fazer, viver, fruir. Isso é beleza de Deus sendo demonstrada por nós na terra. Isso é o escato invadindo o nosso tempo. Isso é o fim dos tempos, a consumação em Cristo já invadindo o nosso dia a dia. Isso é o reino de Cristo crescendo através das suas boas obras. E nós fomos criados para isso mesmo. Fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, até que Ele venha. Até que Ele venha. Tudo isso foi recapitulação. E, a partir de agora, vamos entrar no ponto 3. E, como sempre, para a gente mastigar tranquilamente, vamos para um aquecimento antes do capítulo 3. Vamos dar alguns contornos sobre alguns tipos de boa obra que a Bíblia fala, o fruto dela, a semente, a origem e tudo mais. Vamos lá, Gálatas 5,19, vamos fazer o inverso, ver o que é a má obra, as obras da carne. Então, Gálatas 5,19 diz: ora, as obras da carne, essas são as ruins, né? É o avesso aqui. As obras da carne são manifestas. E aí ele começa uma lista que nós não vamos ler inteira, não é tão grande, mas imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria e várias outras. Obras da carne. Tem uma listinha básica de obras da carne. Depois, para contrapor o que é obra da carne, nós temos uma listinha de frutos do Espírito. Então, está em contrário, no avesso da obra da carne aí, o fruto do Espírito. Gálatas 5:22 e na NVI, que eu estou acompanhando, também o comecinho do 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, esse é o fruto do Espírito. Isso é o que frutifica do Espírito em nós. Então, vamos lá. Quando? É a pergunta já do nosso raciocínio. Quando? Por amor. Notem aqui, por amor. Um irmão da igreja que conhece, acompanha, sabe dos problemas do seu irmão, ele vai lá e, por amor, ele ajuda o seu irmão, ele ampara, ele ajuda, dá um auxílio, um socorro ao seu irmão. Isso quer dizer que vem do Espírito de Deus? Temos dois sims, 3 sims. Dá mais confiança ou mais... Por amor, ajuda o irmão. Isso quer dizer que essa ajuda vem do Espírito de Deus? Ok. Temos uns sims tímidos, uns sims mais confiantes e um silêncio com um sorriso no rosto. Bom, todos os irmãos verdadeiros, tá? Todos os irmãos verdadeiros têm o Espírito Santo de Deus? Bem mais confiante, tá vendo a diferença? Todos os irmãos verdadeiros têm o Espírito Santo de Deus. Então, por que todos não ajudam seus irmãos a todo momento? Aí você me complicou. Notem, apesar da timidez de alguns sims, ajudar o irmão por amor vem do Espírito de Deus.
Todos temos, nós cristãos, o Espírito de Deus. Por que não ajudamos nosso irmão a todo momento? Alguém já tem alguma hipótese? Ah, é que eles não estão precisando. Essa foi a resposta mais esperta. Bom, nesse sentido, vocês viram que é meio complicado o raciocínio, né? Não é tão simples assim. Mas, 4. Última pergunta desse aquecimento, antes de a gente ler e se aprofundar no que o ponto 3 tem a dizer, e eu não responder nenhuma pergunta. Antes disso, antes dessa tristeza dos irmãos, vamos lá. Então, para fazermos essas boas obras, depende de ter o Espírito e usá-lo, no sentido de que, essa pergunta obviamente é meio escorregadia, o Espírito é a ferramenta? Eu já dei uma gargalhada lá. Então, depende de ter o Espírito e usá-lo, no sentido de que o Espírito é a ferramenta? Lembrem-se, vamos parafusar. Precisamos de... tem gente que tem chave, tem gente que tem a parafusadeira, melhor ainda. Vamos considerar a parafusadeira, que é bem mais prática. Então, se você tem a parafusadeira, você usa ela e faz um ótimo serviço. Porque a parafusadeira é a ferramenta. Então, você usa a ferramenta para atingir um objetivo. Então, a ferramenta seria a parafusadeira. Minha pergunta é, para fazer a boa obra, depende do Espírito Santo e de ter o Espírito Santo e usá-lo? Ele é a ferramenta? Não. Também. Vamos então perguntar, quem é a ferramenta? O Espírito nos usa, nós somos a ferramenta. Vamos lá então. Vamos ler o capítulo 3 e com todo zelo, cuidado e curiosidade, vamos estudá-lo brevemente aqui nesses momentos que nós temos juntos. Então, ponto 3. Sua capacidade de fazer, está falando dos, ele já falou no ponto anterior, tá? Está falando dos cristãos. Está falando dos verdadeiros cristãos, citados como crentes, citados como transformados. Sua capacidade de fazer boas obras não é, de modo algum, deles próprios, mas provém totalmente do Espírito de Cristo. E para que os crentes sejam capacitados a fazer boas obras, além das graças que já receberam, é necessária uma influência contínua do mesmo Espírito Santo, operando neles tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Isso, porém, não significa que eles devem tornar-se negligentes, como se não tivessem a obrigação de cumprirem qualquer dever, senão apenas quando movidos de maneira especial pelo Espírito. Antes, eles devem ser diligentes em desenvolver a graça de Deus que há neles. Muito bom e interessante. Estamos falando aqui, uma das palavras de maior destaque aqui, podemos suscitar, é a segunda palavra que vemos, capacidade.
de, capacidade. Então, aptidão, ser capaz, ser pronto para, ser apto para. Então, capacidade. O trecho começa dizendo: sua capacidade para fazer boas obras não é, de modo algum. Primeiro, não é. Mas não estava suficiente. De modo algum, não inventa nada, tá? Não invente nada, nem de modo algum deles próprios. É aquela repetição contínua. Não vem de vós, não vem de vós, não vem de vós. É dom de Deus também. Então, mas provém totalmente do Espírito de Cristo. Provém totalmente, em sua totalidade, não é 99,9%. É 100% do Espírito de Cristo. Então, o que nós estamos dizendo aqui é o ao contrário de toda o slogan da campanha de Obama. Não, nós não podemos. Não, você não pode. Não, você não pode. Sem o Espírito de Deus, você não pode. Depende totalmente do Espírito de Cristo. Sem o Espírito, você não pode. Então, você não é capaz sem Deus. Nós não temos a capacidade de fazer boas obras sem Deus. Essa informação de que nós não somos capazes já vem de um grande problema histórico. Muito, 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 muito antigo, tá? Nós estamos voltando para a igreja da antiguidade, nem da Idade Média, tá? Vamos mais ainda, para a antiguidade. Ainda quando nós tivemos uma disputa sobre essa incapacidade. Capacidade ou incapacidade? O homem é capaz ou ele é incapaz? Ele é totalmente capaz ou totalmente capaz? Essa briga já existiu. E não foi muito igual a briga, tá? Foi um massacre, mas teve, vamos dizer que teve. Numa doutrina sobre qual foi o efeito do pecado original. Quando a gente fala pecado original, estamos falando do quê? Pecado lá de Adão, no jardim do Éden. Aquele pecado tem efeito em nós? Essa era a pergunta. Então, aquele pecado tem efeito em nós? Nós já vimos, biblicamente, dentro do tema queda, dentro lá, já faz um tempinho até dentro da confissão, de que sim, mas teve uma briga entre um homem, entre as teses de um homem chamado Pelágio. Pelágio. Que ele disse: não teve efeito nenhum. O pecado dele é dele. O meu pecado é o meu pecado. Cada um com o seu pecado. Vem colocar nada na minha conta, não. Então, ele disse que a depravação do homem, ou seja, o efeito do pecado, o problema do pecado original, não nos afeta, como estão dizendo aí. Então, os seres humanos têm capacidade, notem a palavra, tá? Capacidade de escolher o bem e alcançar a salvação. Olha onde chegamos. Escolher o bem e alcançar a salvação por meio dos seus próprios esforços. Essa era a ideia de Pelágio. Não era necessário o auxílio da graça de Deus para que o homem realizasse as boas obras. Então, não precisava da graça de Deus para a realização das boas obras, porque o homem não nasce tão problemático assim. Ele tem essa possibilidade, sem efeito lá do pecado original, de nascimento, de fazer o certo. Se ele faz errado, é por conta dele mesmo. Essa é a ideia. Porém, quem falou contra ele, habilmente, e até mudando de algumas ideias durante a vida, foi uma palavra bem mais conhecida por vocês do que Pelágio, Agostinho. Já ouviram falar do Santo Agostinho de Hipona? Agostinho deu uma surra nele, nas suas compreensões, dizendo que sim, a depravação, ou seja, os efeitos do pecado original são totais na nossa vida.
bagunçou tudo, de tal forma que você não pode realizar o bem por sua iniciativa, por sua responsabilidade, sua força e seu esforço. Porque está tudo deformado na sua vida. Tudo deformado na sua vida. Bom, nessa briga que não vem de hoje, tá? Então, falando, isso daí, estamos já citando o século IV. Nós estamos no século XXI. Então, faz bastante tempinho que já existe essa ideia oficialmente debatida. Mas garanto que antes disso já se debatia. Isaías 64, versículo 7. Isaías 64, versículo 7. Alguém pode ler? Ou seja, é que sempre eu uso Romanos 3, ou vamos lá para o Salmo, vamos Isaías, só para dar uma variada. Então, em Isaías, o diagnóstico óbvio, pontual ali, na situação que estava o povo de Israel, qual que é o diagnóstico? Não há ninguém que clame pelo teu nome, se anime a apegar-se a ti. Ou seja, o perdido não se resolve, não se acha, e não acha Deus. Pois, aí você fala, por quê? Pois escondeste de nós o teu rosto e nos deixaste perecer. Qual o motivo? Qual o motivo? Por causa das nossas iniquidades, nossa culpa. Por causa dos nossos pecados, por causa dos nossos erros, por causa dos nossos problemas. Então, não, o homem não busca a Deus. O homem não pode, por seus próprios esforços, salvar-se. Tal qual o homem não pode, então, ser o início das suas boas obras de forma alguma. Então, o homem não pode ser o motivo das suas boas obras de forma alguma. Ele não tem capacidade por causa do seu pecado. E estamos falando, obviamente, do homem, filho de Adão, o homem pecador, o homem não regenerado e tudo mais. Eis que, óbvio, então há diferença, certo? Há diferença no homem. Se existe boa obra, existe uma diferença para fazer a boa obra e, óbvio, essa diferença é Cristo. É o Espírito Santo de Deus em nós. Então, se nós estamos aqui, se nós estamos ouvindo a palavra, glorificando a Deus, amando o próximo, vivendo em domínio próprio, por que estamos fazendo isso? Porque o Espírito de Deus frutifica isso em nós. Então, a grande diferença é Cristo, é estar em Cristo. É isso. Então, quando nós cantamos, e foi de propósito, vivo, hoje estou aqui. Então, estou salvo da morte, eu estou vivo. E vivo não no sentido de apenas organicamente, mas espiritualmente vivo. Estou aqui. É isso que nós cantamos. Pois Ele decidiu me amar. Ele decidiu nos buscar. Ele quis que nós estivéssemos aqui. Então, a iniciativa é dele. Ele começa. Ele que decidiu fazer isso. E fez. Ele é a causa. Ele decidiu me amar. E então eu posso, livre, andar. Então a nossa liberdade, liberdade da condenação, liberdade todo aquele problema do pecado inicial, opa, a condenação já foi. E falamos, o seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa hoje me tornou, ou seja, lembra que a gente vai ter ceia e vamos refletir sobre isso essa noite. O sangue de Cristo, o corpo de Cristo partido por nós. Qual é o efeito disso? A gente canta nessa canção. E aí a parte de destaque. Se nós falamos que na natureza anterior, a natureza física nossa, manchada pelo pecado, propagada de Adão,
esse nosso passado tornava-nos incapazes, nós cantamos: o passado já não mais tem poder, pois novo sou. Isso é muito importante. Então, é interessantíssimo cantarmos letras que realmente reflitam a realidade do Evangelho. E essa é uma delas. O passado não tem mais poder, pois novo sou. Renovado, eu já superei o velho, eu já superei esse estado. Por meus méritos. Não. Pelos méritos de Cristo na cruz, do Santo Espírito. E aí nós falamos, agora que já foi superado isso, como que é a vida do cristão? Em Cristo. Nele vou viver. Nele vou viver. Nossa vida está em Cristo. E a partir de que a nossa vida está em Cristo, o que nós cantamos? Alguém lembra? Nele vou viver, posso amar. Posso amar. A partir daí, em Cristo, nele, posso amar. Existe capacidade em Cristo de amar. Só estando em Cristo eu posso amar. Muda a capacidade. Então, sua capacidade de fazer boas obras não é de modo algum deles próprios, mas provém totalmente do Espírito de Cristo. Essa é a nossa segurança. Só em Cristo. Só em Cristo posso amar. Então, se você em algum momento da sua vida já refletiu nisso, eu amo. Realmente só existe amor, só flui do Espírito Santo, o fruto do Espírito é o amor, como nós vimos, só em Cristo, só pelo Espírito posso amar. Vamos lá, a confissão de fé nos sugere João 15, 4 e 5. João 15, 4 e 5, alguém pode fazer a leitura? Então, destaque contínuo do texto, não só destes versículos, mas do texto em si, é em mim, na videira, em mim. Então, somente em Cristo, somente em Cristo, somente em Cristo. Então ele diz, eu sou a videira, vocês são ramos, ou seja, o ramo está onde? Em Cristo. Isso daí é para mostrar, para dar uma metáfora. Então vai lá e corta o ramo. Dali a 6 meses o ramo no chão, vai crescer algum fruto ali naquele ramo? Não, ele vai estar morto. Ele vai estar morto. Ele vai estar seco. Então só o ramo que está ainda preso está na videira que dá fruto. Essa é a metáfora aqui utilizada por Cristo. Então, em Cristo, somente em Cristo, você dá fruto. E se está em Cristo, ele fala, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Nós não estamos nem falando mais de capacidade em si, mas de efeito. Não é apenas capaz, mas usa essa capacidade. Então, lembra, a capacidade, vamos dizer, é um carro que tem a capacidade de chegar a 200 km por hora. Uma coisa é capacidade, outra coisa é chegar a 200 km por hora efetivamente. O efeito, então, precisa ter a capacidade e 2, precisa efetivar isso. Então, levar a efeito isso. Então, esse dá muito fruto. Estando em Cristo, dá fruto. Estando em Cristo, dá muito fruto. Por que está em Cristo? Porque se não estiver em Cristo, sem mim, nada vocês podem fazer. Nenhuma coisa vocês podem fazer. Então nós precisamos
ter essa clareza é básico, a gente fala isso sempre, mas dentro do nosso raciocínio aqui, então, sem Cristo não há capacidade. Sem Cristo não há capacidade. Ah, então é possível alguém sem o Espírito de Cristo fazer boas obras? É já o último ponto, sendo já em alguns argumentos já adiantado, a resposta clara e obviamente é não. Não pode. Não pode. Mas veremos mais especificamente por quê, mas apesar de já ter a base para garantir o porquê. Bom, prosseguindo. E, para que os crentes sejam capacitados a fazer boas obras, então, para que eles sejam capacitados a fazer boas obras, além das graças que já receberam, então, nós estamos frisando isso. Cada ponto que nós temos lido é uma das graças da salvação, vem junto naquele pacote de benefícios que a gente está citando, e ainda não acabou, e nem vamos acabar, depois de toda essa confissão, de falar todos os benefícios que temos pela graça de Cristo. Então, tem muitas, muitas e muitas e muitas e muitas graças salvíficas em Cristo Jesus. As que nós estamos estudando, todas essas graças, tudo dado a nós, sem mérito algum nosso, e fazer boas obras faz parte desse pacote. Faz parte do estar em Cristo, faz parte de graça que recebemos. Então, para isso, é necessária uma influência contínua do mesmo Espírito Santo, operando neles, tanto o querer como o efetuar. Eles não foram tão criativos assim, só copiaram mesmo Efésios. Segundo a sua boa vontade. Efésios não, Filipenses, né? Segundo a sua boa vontade. Bom, então, para que nós frutifiquemos essas boas obras, para que vocês façam boas obras, basta, e o motivo e a força e a capacidade é de vocês? Não. É do Espírito. Do Espírito de Cristo que há em vocês, em si. Então, vocês precisam de uma influência contínua do mesmo Espírito. Então, não é o Espírito, é algo pontual que aconteceu na sua salvação, na sua conversão, naquele momento de conversão, e aí, a partir daí, ele te deu a ferramenta e vocês precisam desenvolver essa ferramenta por sua própria habilidade. Não. Não é assim. O mesmo Espírito que te fez enxergar o Evangelho, ouvir o Evangelho, transformou seu coração de pedra em um coração de carne, te deu nova vida, te regenerou, fez você se arrepender dos seus pecados e ele continua agindo na sua vida e é mediante a influência dele que você, posterior a isso, faz boas obras. Então dependemos continuamente do Espírito Santo. Não é só uma vez por todas, mas em vida, em comunhão, em relacionamento contínuo, em influência contínua do Espírito Santo em nós. Segunda aos Coríntios 3, 5. Segunda aos Coríntios 3, 5. Alguém pode ler? Não que possamos reivindicar qualquer coisa. Vocês podem, olha, vamos lá. Olha, eu fiz tal coisa. Inclusive, vamos falar de méritos. Viram o chão brilhando? Foi muito bacana por parte de alguém que fez. Vocês, infelizmente, não viram hoje à noite, mas eu puxei já para baixo. Está lindo ali. Colocaram umas coisas interessantes ali no batistério. Muito, muito legal.
vamos considerar que, movidos por compaixão mesmo, pelo sentido de servir, isso é interno, então não dá para simplesmente diagnosticar pelo ato, mas houve boa obra em servir dessa forma. Alguém veio aqui, o pessoal veio aqui e fez tudo isso. Boa obra, tá? Eles podem chegar agora a Deus, Deus, eu fiz por ti, agora mereço minha bênção. O texto, claramente, de 2 Coríntios 3,15 diz, não podemos reivindicar nada com base em nossos próprios méritos. Não podemos reivindicar nada de Deus com base em nossos próprios méritos. Não podemos exigir nada de Deus porque somos bonzinhos, bons cidadãos, porque ajudamos os nossos pais, porque ajudamos a nossa igreja, por qualquer motivo. Não podemos reivindicar nada de Deus. Não podemos chegar aqui, olha, eu trabalhei o mês inteiro, vou depositar todo o meu salário aqui para a igreja e Deus, vou reivindicar de Deus que Ele me abençoe por causa disso. Vou chegar em Deus e vou declarar que Ele me deve bênção. Não podemos. Não podemos. E é interessante de que existem inúmeros motivos pelos quais não podemos. Primeiro, que Deus não deve nada a ninguém, não tem como Ele dever algo a alguém. Tudo está nele, tudo é dele. Como que nós vamos exigir algo? Não tem como. Nossa capacidade vem dele. Então, a nossa capacidade vindo de Deus, porque é dele, exclui qualquer possibilidade de dívida dele conosco. Então, comparando de uma forma chula e nem representa a totalidade dessa informação, mas imagine você, criança, pega o dinheiro do seu pai, vai lá, compra alguma coisa, dá metade para ele e fala, seja grato a mim. Você pegou o dinheiro do seu pai, que ele trabalhou para isso, comprou uma coisa, deu uma parte para ele e falou, agora você me deve. Qual que é o sentido do pai estar devendo ao filho? Nenhum. O dinheiro todo é do pai. O dinheiro todo é do pai. Tudo que nós temos é do pai. Tudo que nós temos é do pai. Estamos em dívida eterna. Lucas 17:10. Que voz! Lucas 17:10. Alguém pode ler? Menos preserve a voz. Então, garanto para vocês que existe grande tristeza no coração de Estevão por não poder comentar, mas ele conseguiu consolar-se a si mesmo, pelo menos citando o versículo. Então, se vocês fizerem tudo, absolutamente perfeitamente tudo que foi mandado a vocês, vocês não fizeram nada. Ainda são inúteis. Ainda são inúteis. Então, não existe possibilidade alguma de nós termos mérito algum pelo que fazemos. Afinal, você só fez qualquer coisa porque você vive. A vida vem de Deus. Então, você já está em dívida da própria vida. Então, se a vida vem de Deus, a vida deveria servir para glorificar a Deus. Então, se algum segundo da sua vida não glorificou a Deus, você, na verdade, se você, a vida inteira, você cumprisse a vida inteira o louvor e a glória a Deus, que nem os anjos que não caíram, eles têm vida em Deus e cumprem a vida inteira perfeitamente em adoração a Deus e não tem mérito nenhum perto de Deus, porque a vida veio de Deus e foi usada para Deus. Não tem mérito que seja exigido. Não tem mérito até pesado. Vamos dizer, tem o mérito dentro do nosso olho, mas não tem dívida de Deus perante esse mérito. Não tem dívida de Deus perante isso. Se Deus recompensar por isso, é por graça também. Se Deus quiser dar algo por isso, ou sem isso em troca, sem isso, nem em troca, mas sem nenhum tipo,
Ele dá, e é tudo graça. Até para o anjo é graça. Porque a própria vida, a existência, o ar vem de Deus, a força, a saúde vem de Deus. É por isso que, não sei se vocês já ouviram isso, mas tem bastante... A pessoa não acredita em Deus, ou não entende isso. Vê a pessoa pobre pegou um carrinho usado, todo quebrado, aí vai lá com toda a felicidade, porque é o carrinho dela, e coloca lá, foi Deus que me deu. Aí já chega uma pessoa assim, amarga da vida, alheia de Deus, e fala, ele que não acorda e paga prestação trabalhando cedo, não. Foi ele falar que foi Deus. Deus não deu isso aí para você não, rapaz, você que não trabalha. Ele só trabalha, porque Deus deu vida, força, capacidade, tudo, saúde, tudo vem de Deus. Então não tem mérito perante Deus que nós possamos barganhar algo com Deus, exigir algo de Deus em troca. Sendo assim, por mais que tem muito mais para colaborar, mas só neste argumento, não sei se vocês concordam, mas já está minada, desmoronada, destruída toda a possibilidade de nos basearmos em uma teologia da prosperidade. Sabe, dê a Deus e Ele vai te dar o dobro. Então você tem que fazer Deus e Deus te deve. Você vai toda essa prática, vamos dizer, toda essa prática de trocar, barganhar ou conseguir algum mérito com Deus, já vai por terra. Já não existe biblicamente. Porque a nossa capacidade de fazer tudo vem de Deus. Não existe esse fiz, agora me deve. Não existe isso perante Deus. Está totalmente destruído esse raciocínio. Não corra risco de... mas isso é só em igreja X. Não ocorre nada parecido aqui com nós de ficar pedindo dinheiro. Gente, não é só dinheiro. Isso não envolve só essa questão de dinheiro, apesar de envolver tão tristemente. Mas qualquer coisa que a gente fale assim para você, olha, só se você fizer X, você será abençoado. Você está fazendo que a pessoa vai ganhar de Deus mediante mérito dela. Então, isso acontece mais do que no âmbito do dinheiro. Bom, mas poderíamos falar, beleza, nós temos a capacidade, a inspiração do Espírito, mas isso só dá 99,9%. Aquele 0,01% depende de você querer. Depende de você. É bem coach isso, né? Depende de você. Filipenses 2, 12 e 13. Filipenses 2, 12 e 13. Alguém pode ler esses versículos? Esse final do versículo 12 e o versículo 13, eles trazem uma tensão linda demais para o nosso pequeno cérebro, mas é a base de tudo que nós estamos falando aqui. Primeiro, verso 12, ponham em ação, ou na ACF, né, desenvolvei, né? Então, ponham em ação a salvação de vocês, com temor e com tremor. Então, a ordem é a quem? Aos filipenses, a ordem é a cristãos, que eles ajam, façam boas obras, põem em ação a salvação de vocês, arregaça as mangas, coloque essa testa para suar. Você precisa fazer o chamado de qualquer um que nasceu em Cristo é para boas obras, é fazer, consciente de que é Deus, versículo 13, quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar. Precisam saber disso. Para a sua própria humilhação, mas na sua humilhação existe a exaltação de Deus. E na exaltação de Deus, a glória. E não há lugar mais prazeroso
para nós estarmos do que na glória de Deus, na exaltação de Cristo. Então, não precisa, como os homens insistem, para você se sentir valorizado, para você ser completo, você precisa elevar a si mesmo. Não caia nessa. Isso é estratégia falha. Você precisa que Deus seja glorificado. E glorificar a Deus vai te deixar pleno, completo, perfeito. É para isso que você foi criado. Existe nisso toda a recuperação daquilo que você é de melhor, em glorificar a Deus. Pode confiar nisso, só que em verdade, em espírito, completamente. Então, ponham em ação, desenvolvam a responsabilidade. A ação está tudo sendo direcionado aqui a você, sendo o quê? Toda a glória, honra, de coração, só será feito por Deus operar. Até o querer. Até o querer. Vocês conseguem entender isso? Até você desejar fazer o bem, desejar servir, desejar amar, o querer vem de Deus. Não vem de você o querer. E se você quer, vindo de Deus, o fazer vem de Deus. Vem de Deus. Então, Deus é a causa. Deus é a origem. Também podemos depois nos debruçarmos que Deus também é o fim. Mas vamos focar só nisso. Alguma dúvida até então? Porque aí muda o eixo. Extremamente necessário o segundo eixo. Então, só fazemos, só agimos, só realizamos boas obras em Cristo, pelo Espírito Santo, pela influência contínua do Espírito Santo, por querermos e realizarmos mediante o Espírito Santo. Deus efetua isso em nós, claramente, Filipenses 2:13, e segundo a boa vontade dEle, segundo o querer dEle, segundo a sua boa vontade. Está sólido? Está tranquilo? Bom, então, poderia você mesmo falar, e eles já previram isso aqui, né? É normal do ser humano, tá? É normal do ser humano. Mais normal, me parece, isso pode ser uma besteira muito grande, mas é mais corriqueiro entre cristãos do que judeus, esse questionamento. Se vem de Deus, então a responsabilidade é dele. Nós vemos pouco essa temática, não muito na Bíblia. Então parece que eles lidavam, pelo menos no Antigo Testamento, com isso tranquilamente. Vem de Deus, eu tenho que fazer. Parece que cristãos murmuram ainda mais nisso, mas posso estar redondamente enganado, só não foi questão de registro. Só não foi temática. Então, é normal nesse mundo que vivemos, e contemporâneo, e principalmente, vejo eu, pós-iluminista, a partir de que, até Renascimento, sempre, onde houve foco no ser humano, humanismo, antropocentrismo, todos esses frutos, toda essa ideia do homem ser o centro, deu ruim. E o pensamento foi o seguinte: bom, se você está dizendo que só Deus que efetua em mim o querer e o realizar, se eu não quero e não faço, a culpa é de Deus. Se eu não quero, é porque Deus não efetuou em mim o querer. A culpa é de Deus. Se eu não faço, é porque Deus, o Espírito Santo, não está me usando. Então, a culpa é do Espírito Santo, a responsabilidade é do Espírito Santo, eu não tenho nada a ver com isso. Justamente para lidar com porque a Bíblia é muito clara nesse ponto também, e para lidar com isso, a confissão de fé diz: isso, porém, não significa que eles devem tornar-se negligentes. Larga de ser folgado. Em outras palavras, você não deve se tornar negligente, omisso.
Não pode haver descaso seu com a obra de Deus. Com o querer e o realizar, não pode haver nenhum descaso seu. Como se não tivessem a obrigação de cumprirem qualquer dever, senão apenas quando são movidos de maneira especial pelo Espírito. Antes, devem ser diligentes e desenvolver a graça de Deus que há neles. Então, não haja desculpinha entre vocês, preguiça ou não realização, colocando na conta de Deus. Lembrem-se, existe quem faz isso, existe até uma parábola sobre isso, né? Enterrar o talento. Recebeu o talento, trabalhou, dobrou. Recebeu o talento, trabalhou, dobrou. O outro recebeu o talento, enterrou e falou: você colhe onde não planta. Os homens severos, você colhe onde não planta. Ele falou: então vai para o inferno. Acho que não deu certo. Então todos aqueles, é muito impactante isso. Todos aqueles que falam: não, depende de Deus e eu não quero, vai para o inferno. Não é um desejo, tá? É um diagnóstico, tá? Não estou mandando ninguém, não. É um diagnóstico. Essa pessoa está a caminho, a passos largos para ir para o inferno. Justamente porque não quer. Ou seja, Deus não tem efetuado, o Espírito Santo não tem agido na vida dessa pessoa, e ela está caminhando a passos largos para o inferno. Então, carece de joelho no chão, arrependimento, choro perante Deus. Quem sabe Deus o ouça. Então, não podemos ser negligentes, relaxados, passivos, inoperantes. Não podemos, nenhum de vocês pode. Nenhum de vocês tem autorização alguma da graça de Deus para serem negligentes, relaxados, passivos, inoperantes. Então, é uma crítica muito grande às doutrinas da graça. Em muitas pessoas, até verdadeira, tá? Não as doutrinas, mas as pessoas que professam essas doutrinas. Ou, em alguns pontos históricos e de verdadeiros cristãos, bem falha isso. Por exemplo, se você entende assim, que depende de Deus, do Espírito Santo e não do homem, você não vai pregar. Isso é uma besteira. Isso é uma besteira. É uma crítica falha. É lógico que em algumas pessoas cujo Espírito de Deus não está, a crítica sempre vai ser verdadeira. Então, não aguardem ser movidos de maneira especial, com desculpa de que enquanto isso não acontecer, você não vai fazer. Olha, um dia eu vou fazer isso que eu estou sentindo aí, o apelo para eu fazer sempre. Um dia eu vou amar meu irmão, um dia eu vou perdoar tal pessoa, um dia eu vou ser manso desse jeito aí, um dia eu vou ser bondoso. Mas esse dia eu estou esperando aqui, estou esperando, passivamente, assistindo minha TV, assistindo Corinthians. Estou esperando Deus vai vir uma luz do céu e falando: é agora. Só quando fizer assim, aí eu vou levantar. Viu? Agora veio a luz do céu e agora eu vou ser assim. Estava dependendo disso. Se você está esperando ser movido de maneira especial, quando Deus me tocar, vai chegar o tempo de Deus que Ele vai fazer. O único conselho que eu sou capaz de te dar é: ajoelhe agora e chore muito. Ajoelhe nesse momento, nem espera o final da aula. Ajoelhe agora e chore muito perante Deus. Talvez Ele o ouça. Clame a Deus, suplique a Deus, porque você nitidamente não quer, e isso com certeza não é influência do Espírito Santo. Então, clame a Deus. Falta o choro, falta o clamor, a súplica. E aí, discipline-se a amar. Discipline-se a amar. Busque lutar ao máximo das suas forças contra o pecado, até chegar o sangue. Se necessário, arrancar o seu olho, para não te escandalizar. Esmurre o seu próprio corpo. Lute contra os desejos da carne. É isso que eu posso te dizer. Não seja negligente, omisso, passivo, relaxado. E talvez você se disciplinar, você ajoelhar, chorar, lutar e esmurrar, isso seja o Espírito Santo
te tocando. Então não espere. Hebreus 6, 11 e 12. Hebreus 6, 11 e 12. Para encerrarmos. O versículo sobre isso são esses dois versículos, né? Alguém pode ler? Recebem a herança prometida, pela fé e paciência, em continuar com essa influência do Espírito Santo. Não se tornem negligentes quanto à boa obra. Não se tornem negligentes. Tenham a mesma prontidão, aquele mesmo primeiro amor, a mesma vontade, a mesma aplicação até o fim. Isso vai garantir para vocês a plena certeza da esperança. Isso vai trazer todos os benefícios do ponto 2 para esta igreja, para a sua comunidade, para aqueles que precisam ouvir o evangelho, para você, sua segurança e sua saúde cristã. Então, vamos falar ainda sobre e quem faz muitas boas obras, os melhores obreiros nossos, vamos falar no próximo ponto. Vamos falar, fazer um raio-x das boas obras em si, olhar para dentro delas. Vamos falar das obras em Cristo e vamos falar das obras sem Cristo. Então tem muita coisa ainda para estudarmos. Estão todos convidados. Alguém quer fazer um comentário antes de encerrarmos? Pastor Ciro? Mas dentro desse tema ou depois? Sobre? Ah, tá, depois. Alguém dentro do tema deseja falar algo? Não havendo. Vamos nos colocar de pé.